a aula. Ok, gente, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje, a nossa primeira aulinha do curso de Física para o Enem, tá? Lembrando que nós teremos um curso também voltado para o ExpertSex, certo? Voltado para a área militar. É um curso onde a física é um pouco mais pesada, certo? E até recomendo que o pessoal que for fazer medicina também assista essas aulas, certo? Mas hoje a gente vai ver alguns conceitos preliminares ou pré-requisitos para não se dar mal em física. Então, se tratando de Enem, se eu falar o principal assunto que você precisa saber de matemática para não sofrer em física, é que chama de grandezas proporcionais, a famosa regra de 3. Então, hoje, todas as questões da aula de hoje, eu vou responder por regra de 3. Certo? Geralmente, no Enem, as questões são realizadas em 2 etapas. A primeira etapa, você pode até usar uma formulazinha, um conceito da física, e a segunda etapa é para dar a resposta. Geralmente é isso. Então, provavelmente, em uma das etapas das questões, você vai precisar usar regra de 3. Certo? Então, regra de 3, na matemática, com certeza vai cair lá uma questão, como em química, quem faz química inorgânica, físico-química, aquela parte de estequiometria, é só regra de 3. Certo? Ah, tem fórmula para decorar? Tem, mas não precisa decorar a fórmula. É só fazer regra de 3 e saber o que são grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, o primeiro tópico que eu separei para a gente aqui é estudar, revisar função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau, ela é uma função definida onde a lei de formação, ou seja, a equação que vai relacionar o ponto y com o ponto x, é o par ordenado x, y, é dado pela lei de formação fx ou y é igual a ax mais b. Então, o que a gente precisa lembrar aqui da matemática? Primeiro, deixa eu só ligar a canetinha aqui. Esse termo B aqui, ó, a gente chama de termo independente. É aquele termo que vem sozinho na equação. É o rebelde, é o que fugiu de casa, certo? Ele está sozinho. Ele tem uma função, que daqui a pouco a gente vai ver. E o Azinho, na matemática, eu chamo de coeficiente angular. E para a física vai ter uma função aqui, daqui a pouco eu explico. Então, A e B pertencentes aos reais e A é diferente de zero. Por quê? Ó? Se A for zero, essa parcela aqui some. Então, fx vai ser igual a B, que é uma função constante. Então, pessoal, quando você tiver lá em física um gráfico ST, a posição em função do tempo, se o gráfico for assim, ó, quer dizer o quê? Que a posição do corpo permanece a mesma durante o tempo. Quer dizer que o corpo está em repouso. É uma função constante. Já a função do meio grau, ela é representada através de uma reta. Aí uma pergunta que eu faço para vocês. Para determinar uma reta, eu preciso de quantos pontos? Pode escrever no chat aí. Quantos pontos? Lembra que é revisão, tá? Para ganhar tempo. Eu me lembro quando eu estudei isso lá na 7ª série, né? O professor fazia uma tabela bem ridícula, né? Beleza, mais 2. Né? Mas quando a gente aprende no colégio, o cara manda fazer com 6 pontos, né? Aí a gente, os besta na época, faz 2, 3, 4, 5 e calcula o tempo correspondente e monta lá no gráfico. Mas na prática, na guerra, se o cara for fazer por aí, acaba a prova e tu não faz a questão. Então só precisa de 2 pontos. Quais são os 2 pontos que você precisa ter? É onde corta o eixo X e onde corta o eixo Y. Como é que eu faço para descobrir onde corta o eixo Y? Muito fácil. É só olhar o termo independente. Então, o termo que vem sozinho na equação aqui, ó, é exatamente o ponto onde corta o eixo
Y. Então, se Maiara falou que são 2 pontos, e um ponto é só de olhar para a equação, eu só preciso calcular um ponto. E que ponto é esse? É onde corta o eixo x. E o ponto que corta o eixo x a gente chama de raiz da função. Certo? Então, aí o que é que você faz geralmente? Ou você faz para x igual a 0, aí você calcula y. Aí depois faz y igual a 0 e calcula x. Aí você vai ter um ponto 0y, ou 0b logo aqui, e o ponto... Fala, Perinho. Você pode fazer um resumão, professor? Cheguei agora. Não, eu comecei agora. Acabei de começar o primeiro slide. Ah, beleza, então. Certo? Primeiro slide. Então, beleza. Então, você tem, para desenhar, representar a função do meu grau, você precisa de 2 pontos. Um onde corta o eixo x e outro corta o eixo y. E pronto. Não precisa fazer tabelinha. Esquece a tabelinha. Tá? Então, são 2 pontos. Então, qual é a função do termo B? Indica onde a função corta, intercepta o eixo y. E o Azinho, ele mede a tangente desse ângulo aqui, alfa. O A, ele é igual a tangente de alfa, ou teta, que é a declividade da função. Daqui a pouco eu digo para que a gente vai calcular essa tangente. Porque quando se falar questão de gráfico, e vai cair uma questão de gráfico, tá certo? Você vai ter que usar 2 propriedades. Eu tenho a propriedade da área e tenho a propriedade da tangente. Olha lá onde ele vai usar. Eu sempre costumo informar para o meu aluno onde a gente vai usar tudo aquilo que a gente vai aprender. Tá certo? Por isso que eu digo, pode estudar semana que vem, porque semana que vem eu já estou falando uma coisa mais na frente. A gente vai estar sempre caminhando dessa forma. Tá bom? Então, de função do meu grau, eu só preciso saber isso. Claro, se o A é positivo, a função ela é ascendente. Se o A é positivo, a função ela é ascendente. Se o A for negativo, o coeficiente angular, aquele que multiplica o x, for negativo, a minha função ela é descendente. E se o A é igual a 0, a minha função ela é constante. Acabou-se. Acabou-se. Então, aquilo que você precisa de função do meio grau é apenas isso aqui, tá? Então, esse material que vocês estão recebendo hoje, ele é um material de primeiros socorros para física e matemática, tá? Esqueceu, em vez de procurar por aí, pega esse material que está bem resumido. O que está no slide está na apostila, tá? Função sem grau. Aí, vê só. É a função definida pela lei de informação f e x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se tu cobrir isso aqui, ó, se tu eliminar o ax ao quadrado, vê que volta a ser uma função do primeiro grau. Ó. Isso aqui ó, é uma função do primeiro grau. Então, para ser uma função segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Vê a escadinha. Função constante, função do primeiro grau, ou função linear, e função segundo grau. Sempre o A. Se o A na função do grau for zero, passa a ser uma função do meu grau. E se o A da função do meu grau for igual a zero, passa a ser uma função constante. É por isso que antigamente, né, a gente aprendia derivada na matemática na escola. Por quê? Porque a derivada da função do segundo grau é uma função do primeiro. E a derivada do primeiro grau é uma função constante. Então, e a derivada da constante é zero. Vê a escadinha. Só que hoje em dia não está no programa. Então, infelizmente, né, a gente fala só isso para a turma de exatas, que é o cara que vai sofrer lá com cálculo na faculdade, tá certo? Pode ser que GNF na fisioterapia pague biofísica. Então, pode ter lá que tem um pouquinho disso aí para ela aprender a situação. Okay. Beleza? Vamos lá. Então, a minha função, meu gráfico é uma parábola. Tá?
E aí, para desenhar uma parábola, eu preciso de quantos pontos? Vê que as perguntas são as mesmas. 2 pontos é suficiente? Não. Eu preciso agora de 3 pontos. Anota aí, são 3 pontos. O primeiro ponto, você já sabe qual é. Qual é? É onde corta o eixo Y. Que ponto é esse? Não vai dizer que é B, que aí o aluno vai decorar. Qual é o ponto que indica onde corta o eixo Y? É o termo independente, é o termo que vem sozinho. Qual é o termo que vem sozinho? Nesse caso é o C. Cuidado com o aluno decorar B, 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 mas é o termo independente. Então, esse ponto aqui ó, é o ponto 0C. Ponto 0C. Então, já tem um tempo, já tem um ponto. O segundo ponto qual foi? São as raízes. É a mesma coisa. A gente não está decorando mais coisa, né? Lá na função do meu grau, o que eu fiz? Identifiquei onde corta o eixo Y, que é o termo independente. E o segundo ponto qual é? São as raízes da função, que no caso da função do meu grau é apenas uma. Já no nosso caso, como é uma função segundo grau, é uma parábola, eu posso ter até 2 raízes. Se lembra? Eu tenho que calcular o valor de delta menos, menos 4AC por aí, né? O Bhaskara, né? Daqui a pouco eu mostro. Se delta for maior que 0, eu tenho 2 raízes. Se delta for igual a 1, eu só tenho uma raiz, ou 2 raízes idênticas. E se delta é menor que 0, ele não corta o eixo. Né? Então, eu tenho exatamente isso, aonde corta esse ponto aqui, ó. E onde corta esse ponto aqui. E o terceiro ponto que eu preciso é exatamente o vértice. Tá bom? Sem querer adiantar alguma coisa, mas já adiantando, pode cair na prova de matemática questão de lançamento vertical, porque a altura máxima é exatamente o y do vértice. Então, outra questão que a matemática pode roubar da gente. Né? É mais uma questão forte que pode cair em prova. Movimento vertical no vácuo. Por quê? Porque ela pode cair tanto em física, pode cair também em matemática. Tá bom? Então, quais são os 3 pontos que eu preciso? Onde corta o eixo Y, onde corta o eixo X, que são as raízes, e aonde existe a inversão da concavidade, ou a inversão da parábola. Que nesse ponto aqui, ó, para a física, geralmente é onde acontece a inversão do sentido, a minha velocidade vai ser igual a 0. Tá? Então, no vértice é onde existe a inversão do movimento. Só que a aula de hoje ainda não é isso. Tá? Mas quando a gente tiver aula de gráfico daqui a 2 sábados, a gente vai falar isso de novo. Tá? Então, eu já sei que algumas propriedades, né, que a gente precisa decorar. Se o A for positivo, a minha concavidade é voltada para cima. E se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Está aqui, ó, né? A carinha negativa e a carinha, o sorriso positivo. Ok? Segunda propriedade, as raízes são os pontos onde a curva corta o eixo X. Ou seja, é só fazer Y. Todo ponto que tiver no eixo X tem ordenada 0, ou seja, Y igual a 0. Então, é só pegar a equação, igualar a 0 e calcular o valor de X. Ponto. Aí você pode ter um ponto, 2 pontos, ou nenhum ponto interceptando. O ponto onde a curva corta o eixo Y equivale ao ponto C, que é o nosso termo independente. E as coordenadas do vértice da parábola possuem o quê? Menos B sobre 2A é o X do vértice. E aqui é o Y do vértice. Já adiantando, galera, certo? X do vértice vai ser meu tempo de subida. E o Y do vértice vai ser minha altura máxima. E aí vocês vão querer decorar lá na frente isso aqui. E vocês já sabem. Tá bom? Mas quando chegar na aula de movimento vertical, a gente vai falar disso. Tá? E aí, ó, vou até mostrar o que eu mostrei para um aluno ontem, né? Você vai dizer, eu já sabia. Eu já sabia. Né? Para que eu vou decorar? Pedro, essa aula vai para o Classroom, tá? E depois eu te mando o link do Classroom, tá?
mas vai estar lá no YouTube também. Por enquanto, está aberta para todo mundo, mas eu acho que daqui para julho só vai ter acesso, vai ser um link privado só para quem está lá no Classroom, tá? Eu estou organizando ainda. Vamos lá. Segundo tópico, então, função de primeiro grau foi para a caixa. Função de segundo grau foi para a caixa. Grandeza, medidas e unidades. A primeira aula de física, a gente começa aprendendo o que é grandeza física, tá? Então, o que é grandeza, gente? Grandeza é tudo aquilo que podemos medir. Ou seja, você tem um equipamento, um instrumento de medida. Aqui eu tenho um escalímetro, tá? Uma régua, uma escala, um termômetro. São instrumentos de medida, um paquímetro. E aí você quer determinar o tamanho, a quantidade, você quer quantificar, você quer mensurar a grandeza ou uma característica de uma substância ou de um corpo. Tá? Preste atenção. Aí você vai ter uma questão que antigamente caía com mais frequência, o que é chamado de equação dimensional. O SI, o Sistema Internacional de Unidades, que foi criado para padronizar a resposta, certo? O SI, vou até anotar no cantinho aqui, certo? O SI, o Sistema Internacional de Unidades, ele também é chamado do sistema MKS. Porque tem aluno que se perde na hora das unidades. O Mzinho significa metro. O K, quilograma. E o S, segundo. Então, se a questão pede para usar o sistema internacional, você vai usar a distância em metros, a massa em quilos e o tempo em segundos. Ok? Só que o próprio SI estabelece sete grandezas fundamentais. As outras são grandezas derivadas, que também chama de grandezas básicas. Então, a gente precisa decorar essas 7. A primeira o que é? É massa, né? A grandeza massa, a grandeza tempo, a grandeza comprimento, a distância, a temperatura, a quantidade de matéria, olha a química, estequiometria, o tal do mol, a intensidade luminosa, depois do LED, esse assunto de iluminação, né? É bem a cara do Enem hoje em dia, e a intensidade de corrente, que é o ampere. Então, essas 7 grandezas, que são as 7 cores do arco-íris, 7 e 7, né? Massa, tempo, comprimento. Temperatura, quantidade de matéria, aí tem as duas quantidades, duas intensidades. A intensidade de luz e a intensidade de corrente elétrica. Tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, as unidades do Sistema Internacional de Unidades, o Sistema SI. Certo? Daqui a pouco a gente vai fazer uma questãozinha sobre isso. Alguns prefixos que o Enem adora cobrar, por exemplo, a parte de eletrostática, microcoulomb, milicoulomb, certo? Então, aqui está para vocês, ó, está lá na apostila o atalho. Vai lá, teve dúvida, só não pode levar isso no dia da prova, né? Mas enquanto estiver estudando, poder acessar isso, não vai perder tempo. Algumas unidades que não pertencem ao SI. A gente já falou das unidades do SI. E agora, quando se fala em tempo, no SI, ele é medido em segundos. Mas eu tenho minuto, eu tenho hora, eu tenho dia. Quando falo em ângulo, eu tenho grau, eu tenho minuto e tenho segundo. Quando falo em volume, é o metro cúbico, mas eu trabalho com litro, mililitro. Massa é o quilo, mas tem a tonelada, tem a grama, certo? São unidades que vocês terminam utilizando. Tá? Eu vou passar rápido, porque é somente essa questão de vocês consultarem. Algarismos significativos, ou seja, aquela parte que envolve arredondamento. Então, pessoal, quando a gente mede qualquer coisa, qualquer medida que a gente efetua não é 100% garantida, porque existe um erro percentual. E esse erro depende de quem? Depende da incerteza experimental,
associada ao instrumento, por exemplo, a régua, num dia muito quente, ela pode sofrer uma mini dilatação. Então, essa medida que eu faça hoje, ela não vai corresponder a uma verdade absoluta. Vai ter um erro. Tá? Depende da habilidade do experimentador. Já pensou, o cara chegou lá de ressaca e está lá? É 2 mais 4, não sei o quê. Então, essa habilidade do experimentador também reflete na sua resposta. E o número de medições efetuadas, por exemplo, como o cara faz? Eu vou fazer 50 medições e vou calcular a média. Ótimo. Então, claro que quanto maior o número de medições, né, maior a chance daquele valor ser próximo à realidade. Então, a precisão de uma medição é comumente expressa em algarismos significativos, tá? Então, olha lá. Todos os algarismos diferentes de zero são considerados algarismos significativos. Isso está na apostila, tá? Eu vou passar mais rápido, porque é somente, né, uma introduçãozinha. Então, por exemplo, 1.234 gramas tem 4. Cada algarismo diferente de zero é um algarismo significativo. O zero, ele pode ser significativo, depende de onde ele esteja. Tá? 2, olha lá. Zeros entre algarismos diferentes de zeros são considerados algarismos significativos. Ou seja, 1.002, eu tenho 4. Mesmo que o zero se repita, mas é 0, 0. São 4 algarismos. O algarismo 1, o 0 e o 2. Porque está entre 2 elementos que são diferentes de zero. Tá? O 3,07 eu tenho 3. Zero à esquerda, dos primeiros algarismos diferentes de zero, não são... Já ouvi aquela expressão, espero que nunca você tenha ouvido isso. Você é um zero à esquerda. Ou seja, você é insignificante na matemática. É uma ofensa matematicamente falando. Você é um zero à esquerda. Tá? Ele apenas indica a posição do ponto decimal. Tá bom? Então, 0,001. Como está tudo à esquerda do 1, eu só tenho o número 1 como algarismo significativo. O 0012, eu tenho 2. O 1 e o 2. O 00, ele não entra na continha. 4. Agora vamos para a direita, né? Zeros à direita, depois de uma vírgula, são considerados algarismos significativos. Então, eu tenho a direita, né, de um número, tá? Não é a direita da vírgula, é a direita do número que vem depois da vírgula, entendeu? Traduzindo aqui. Então, por exemplo, 0023, eu só tenho 2 e 3. E o 0200, como esses dois zeros está depois do 2, aí eu tenho 3 elementos. Beleza? Gente, isso aqui é uma matéria só de apoio, tá? Isso aqui não vai cair uma questão falando disso. A não ser que vou fazer seriado, tá? Do primeiro ano, pode ser que apareça, tá? Quando o número termina em zeros que não estão à direita de uma vírgula, os zeros não são necessariamente... Peraí, chegou alguém? Peraí, gente, só um minutinho. Trazer a pessoa. Professor, tá mudo, eu não tô conseguindo entender o senhor. O senhor desligou o microfone. O gênio aqui da lâmpada. Foi mal, gênio. Obrigado por você ter falado. Então, olha, você vai repetir, tá? Fala, Flavinho. Estamos aqui tentando a revisão de ordem e grandeza, tá? Então, olha só. Operações fundamentais. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, qual é a regra geral?
Ou seja, aquela famosa pergunta que o aluno faz para o professor. Professor, eu posso fazer a questão quantas casas decimais? Aí o professor, se fosse ignorante, ele ia dizer, eu não preciso falar, está na questão. A questão já fala, já está aqui para vocês. Ó. Papai colocou. Ó. Nas operações de adição e subtração, o resultado é arredondado ou aproximado para o último algarismo comum, que ocorre mais à direita em todos os componentes. Por exemplo, 100 mais 23,643. Ó, 100 eu tenho quantos elementos? Eu tenho 3. Porque o zero está à direita. E 23,643 eu tenho 5 elementos. Certo? Então, o que acontece? Eu vou arredondar o último elemento comum, ou seja, o terceiro elemento aqui, ó. É o que tem menos. Porque 3 aqui pertence aqui. Né? Então, eu vou somar, vai ser 23,643. Então, eu vou arredondar para esse aqui. 1, 2, 3. Eu vou arredondar esse 3 aqui. Ó. Esse 3 que eu arredondo para 4. Porque 6 é maior que 5. Daqui a pouco eu mostro para vocês essa regrinha de arredondamento. Beleza? Então, sempre o que tem menor número de algarismo. Segundo, nas operações de multiplicação e divisão, o resultado deve ser arredondado ou aproximado de forma a ter o mesmo número de algarismos que no componente com menor. A mesma coisa. Se eu tenho aqui 2 e aqui eu tenho 4, eu tenho que ter apenas na minha resposta 2 algarismos. Porque o que vem depois do 38, a gente chama de algarismo duvidoso. Certo? Então, 3 vezes 12,60 vai dar 37,8. Tá? Que, como eu tenho apenas 2 algarismos, eu vou dar com a resposta, eu vou arredondar somente um segundo, que é o 7. Como 8 é maior que 5, eu coloco 38. Aí tem uma matéria, tá? Que é específica para isso, que é chamada metrologia. Tá? É uma norma para determinar as medidas. E aí, ó, a regrinha para arredondamento. Tá aí para você. Certo? Eu não vou falar sobre isso porque é só questão de que vocês aprendam na quinta série. Né? Se for um número ímpar, se for um número par, se for maior que 5, se for menor que 5, tá aí, gente. Tá? Guarda direitinho esse material. Esse material foi feito com carinho, tá? E aí você vai ter acesso lá. Aí vem só, aí vamos para a questão agora para cair Enem. Tá? Então agora vai entrar na parte que vai cair esse ano, isso aqui. Então, para você padronizar as respostas, né, você vai precisar representar a sua resposta da seguinte forma. N vezes 10 elevado a N. Ok? Onde Mzinho aqui, ó, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Por exemplo, 102. 102 é a mesma que você escrever 1,02 vezes 10 ao quadrado. Lembrando que para cada casa que você anda para a esquerda, você termina somando uma unidade lá em cima. Certo? Então, assim, a forma correta de representar o número através de notação científica é essa aqui. Lembrando, a questão de ordem e grandeza, que é uma questão muito forte para a matemática, a segunda coisa que faz é usar a notação científica. E qual é a primeira coisa? Daqui a pouco eu digo. Tá? E o valor expoente aqui, com o número n, ele é um número inteiro, positivo ou negativo. Correu a vírgula para a esquerda, coloca mais. Correu a vírgula para a direita, coloca menos. Ordem de grandeza. Pronto. Aí que é a questão típica de prova, para hoje em dia, para prova de matemática. Aí alguém pergunta, e por que a matemática roubou da física? Simples. Porque a prova de matemática tem mais questões do que a prova de física. Então, como ela tem mais espaço para gastar, ele pegou uma questãozinha de
Ordem de grandeza é que ele pode cair em qualquer assunto. Ele pode falar de um assunto em física, mas ele dá na prova de matemática, por isso que eu estou vendo aqui. Tá bom? Então, é só. Em muitas áreas da física, principalmente quando fazemos comparações entre valores muito grandes ou muito pequenos, principalmente quando for trabalhar com gravitação, com elétrica, que são grandezas muito grandes ou muito pequenas. Eu preciso usar ordem de grandeza. Ordem de grandeza é uma forma de, por exemplo, alguém pergunta assim, naquele show tinha mais ou menos 500 pessoas. Alguém vai dizer, não tinha 500, tinha 489. Sim, meu irmão. Mas em ordem de grandeza, é um valor aceitável. O cara que fala que tem 489 pessoas e o cara que fala 500 pessoas, você vê que tem uma ordem de grandeza próxima. Tá? Então, ordem de grandeza é exatamente isso. Você vai dar um valor mais arredondado, tá? Um valor mais macro, que consiga representar. Por exemplo, o cara fala no jornal, olha, a dívida, não sei o que é de tal país ou de tal empresa, é da ordem de 2 milhões. Né? Aí o cara vai ver, não é 2 milhões, é 1,7 milhões. Sim, mas é a ordem de grandeza, né? A ciência informa isso. Então, pessoal, quando eu vou determinar a ordem de grandeza, eu tenho dois processos. Um processo todo mundo vê, certo? O segundo processo, algumas pessoas daqui podem até desconhecer. Qual é o primeiro processo? A notação científica não é de 1 a 10. Então, você vai calcular o meu fator de comparação, a média aritmética de 1 e 10. 1 mais 10, 11. 11 por 2, 5,5. Ou seja, toda questão de ordem de grandeza, a primeira coisa que se faz é calcular o valor numérico da grandeza. Pronto, calculei. Como você calcula isso? Ou com a fórmula, ou por regra de 3. Já disse. Primeira etapa, o que é? Calcular o valor numérico da grandeza. Como? Regra de 3, geralmente ou uma fórmula. Depois de calcular a grandeza, o valor numérico, usa a notação científica. Representa dessa forma aqui, ó. M vezes 10 elevado a N. M vezes 10 elevado a N. E agora? E agora você vai comparar o valor de M com esse valor aqui, ó, de 5,5. Se esse valor for menor do que 5,5, a ordem de grandeza, porque o que é a ordem de grandeza? É a potência de 10. OG, ó. OG. Toda vez que a questão falar em ordem de grandeza, a sua resposta é uma potência de 10. Tá? Então, calcula a notação científica, representa o valor em notação científica e compara o valor de M com 5,5. Geralmente, todo mundo vê isso. Isso não é novidade para ninguém. Tá? Então, se for menor do que 5,5, a resposta permanece a mesma. Se for maior do que 5,5, eu vou somar uma unidade ao expoente. Eu falei que eram dois processos. O segundo processo é a medida, a média geométrica, que é exatamente o quê? É a raiz quadrada do produto dos elementos, de 1 a 10. Então, 1 vezes 10, a raiz de 10 vai dar 3,16. Então, a mesma coisa que você fez com 5,5, você vai usar para 3,16. Se o valor de M for menor que 3,16, não faz nada. Repete a potência. Se for maior que 3,16, o que é que faz? Soma unidade a 10 a mais 1. Beleza? Aí vem a pergunta que o aluno faz. Professor, gostei, massa, mas como é que eu sei se eu vou usar 5,5 ou 3,16? A primeira coisa que eu posso falar, assim, você vai usar aquela que a questão mandar usar. Mas geralmente a questão não diz isso. Ela manda você dar a resposta, mas não diz como. Então, se não, a questão não diz qual é o método a usar, aí tem um bizuzinho. Qual é o bizuzinho? Por exemplo, para 5,5, eu posso ser maior ou posso ser menor.
3,16 está aqui, ó. 3,16, ó. 3,16. Para cá é maior e para cá ele é menor, né? Tá vendo que tem um pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho que fica entre o imprensado aqui, ó. Esse pedacinho que fica aqui, de 3,16 a 5,5, a questão vai evitar que apareça valores intermediários. Ou seja, ou o valor vai ser menor do que 3,16, ou o valor vai ser maior do que 5,5. Por quê? Porque se a banca colocar qualquer elemento aqui, ó, e o NAMES vai pedir para anular a questão. Por quê? Porque o aluno não saberia informar qual seria o processo a ser utilizado. Agora, se a questão indica que é para usar o método geométrico, 3,16. Se é um método aritmético, 5,5. Mas geralmente, certo? Geralmente sempre coloca maior do que 3,5, ou 5,5, ou menor do que 3,16. Para não dar confusão, para não arrumar sarna para se coçar. Beleza? Exercício. Vamos lá. Hora da guerra. Vamos lá. Questão 1. Diz o seguinte. O fumo é comprovadamente um vício prejudicial à saúde. Dados da Organização Mundial da Saúde, um fumante médio, ou seja, aquele que consome cerca de 10 cigarros por dia, ao chegar à meia-idade, terá problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarros. Olha a pergunta, qual a ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por este fumante durante 30 anos é de... Beleza? Então, anota aí na tua questão, aí no teu caderno. Ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Lubrificar a garganta um pouquinho. Vamos lá. Ordem de grandeza você faz com 3 etapas. Gente, olha, vocês vão cansar, vão pegar abuso de mim, porque toda questão você vai dizer, ó, faz assim. Primeiro faz isso, depois faz isso, porque aluno meu, ele é uma máquina na hora de fazer prova. Certo? É feito metaleiro, quando está escutando no headphone música de rock. Ele faz a prova assim, ó. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Pá, faz isso, faz isso. Porque já está, ó, no automático. Ele já vai só, né? A dança da lagartixa. Ele só vai lá, ó, balançando a cabeça e vai fazendo todas as etapas. Tá certo? Ele não fica lá perdido. Ah, o que é que eu faço? Ah, eu vou jogar os búzios aqui para saber. Não tem isso, bicho. Tá? É identificar aquilo que a questão perdi e, ó, cair dentro, cair matando. Tá bom? A ideia é essa. Tá? Então, a ideia do nosso curso é exatamente a gente fazer esse tipo de pegada. Tá bom? Principalmente, beleza, Pedro? Você fez não? Manda um oi lá no meu zap, porque já que você ainda não está no Class, eu mando o seu link, pro seu particular. Então, acontece. A gente não adianta ficar lá na prova querendo saber onde vai cair, porque o principal inimigo nosso no Enem é o tempo. Eu não preciso fechar a prova, eu tenho que fazer mais questões que o meu concorrente. Certo? Então, a ideia é essa. Então, se eu consigo no mesmo tempo, em vez de fazer uma questão, fazer duas, para mim é melhor. Certo? Vamos lá. Então, como é que eu respondo qualquer questão de ordem de grandeza? São 3 etapas. Primeira etapa, o que é? Determinar o valor numérico da grandeza. Aí bota em parênteses. Como é que eu faço isso? Regra de 3. Geralmente, 90% dos casos, você determina através de regra de 3. Nem preciso falar para vocês que regra de 3 é um assunto que vocês precisam repetir. Ou revisar. Tá certo? Segunda etapa, o que é? Representar o valor numérico que você encontrar em notação científica. E a terceira etapa é comparar o fator que vem na frente da potência a 5,5 ou 3,16. Pronto. Se for maior que 5,5, soma uma unidade, maior ou igual.
Se for menor, deixa do jeito que está. Não vai inventar de botar menos. Cada um não quer colocar e colocar menos. Beleza? Então, lá. Então, a primeira coisa que a gente faz, ó, é determinar o número de cigarros fumados. Primeira coisa que eu faço aqui, ó, é saber quantos cigarros foram consumidos. O que a questão fala? A questão fala que um fumante médio, ele fuma 10 cigarros por dia. Então, a questão quer saber quantos cigarros ele vai fumar em 30 anos. Vai ser um bocado. Vamos lá. Antes de fazer a multiplicação, nós precisamos verificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que eu faço isso? Se por acaso o número de anos aumentar, o número de cigarros também aumenta. Quanto mais tempo você fumar, a mesma quantidade por dia, mais cigarros vai ter no final. Né? Então, se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Se por acaso um aumentasse e a outra diminuísse, aí seriam grandezas inversamente. Grandezas diretamente proporcionais, você faz a multiplicação direta. Ou seja, 1x igual a 10 vezes 30. Só tem um detalhe, gente. Ó, aqui eu estou em dia e aqui eu tenho anos. Então, no caso aqui, o que é que acontece? Eu tenho que compatibilizar as unidades. Tem que estar na mesma unidade. Ou você passa para anos, ou você passa para dias. Vamos lá. Então, um ano, a gente sabe que um ano corresponde a 360 dias. Você tem isso lá no material, tá? Então, lá. Então, 30 anos é 30 vezes 360. Fazendo esse produtozinho aqui, você vai encontrar 30 vezes 360, 10.800, mais um zero, 108 mil. 108 mil o quê? 108 mil cigarros. Fiz a primeira etapa, beleza. Segunda etapa qual é? Usar notação científica. Como é que eu faço isso? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que ter aqui um valor, pelo menos 1, e não maior que 10. Então, aqui eu tenho 1,08 vezes 10 à quinta. Usei notação científica, usei. Esse valor aqui, ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá ok. E o expoente é um valor inteiro, positivo ou negativo. Usei notação científica. Qual é a terceira etapa agora? Eu vou comparar 1,08 com 5,5. Como é menor do que 5,5 e também é de 3,16, a questão não vai ser boba, não vai cair nessa faixa negra, né, de 3,16 a 5,5. Como é menor, o que faz com o expoente? Permanece o mesmo. Então, minha resposta seria 10 elevado à quinta. Beleza? Então, gente, você já tem uma questão de matemática do Enem no bolso. Tá certo? Vamos lá. Questão 2. Alguns experimentos realizados por virologistas demonstram que um bacteriófago, biologia, tá? Veja como a ordem de grandeza, ela vai se meter em qualquer assunto. O que é que um bacteriófago, né? Quem sabe aqui isso que é Ellen, né? Ellen que vai estudar essas coisas, né? Vírus que parasita e se multiplica no interior de uma bactéria, né? A gente vai chamar ele de doutora bactéria, né? É capaz de formar 100 novos vírus em apenas 30 minutos. Então, a cada 30 minutos, cada vírus se reproduz e cria 100 novos vírus. Se introduzirmos 1.000 bacteriófagos,
em uma colônia suficientemente grande de bactérias, qual a ordem de grandeza do número de vírus existentes após 2 horas? Olha que belezinha. Tá? Vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço? Calcular o número de vírus. Calcular a quantidade de vírus. Calcular o valor numérico. Como é que eu faço isso? Regra de 3. O que é que eu tenho aí? Ó? A questão fala que cada vírus ele tem a capacidade de gerar novos 100 vírus a cada 30 minutos. Então, se eu tenho 1000 vírus inseridos, quantos vírus serão gerados a partir de 2 horas? Ou seja, quantos vírus existirão após 2 horas? Vamos fazer um pouco, vamos usar um raciocínio lógico, que é outra coisa que eu não falei. Mas o raciocínio lógico é outra disciplina da matemática que ajuda muita gente. Certo? Então, por exemplo, 2 horas tem quantos pedaços de 30 minutos? É só dividir. 2 horas, 2 vezes 60, corresponde a 120 minutos, ok? 120 minutos dividido por 30, eu teria 4 intervalos de 30 minutos. Então, no primeiro intervalo, que acontece de 0 a 30, quantos bacteriófagos eu tenho? Eu tenho 1000. Por quê? Porque ao final dos 30 minutos, o 1000 daqui, né, vai multiplicar com isso aqui, ó. E esse vírus aqui vai multiplicar com isso aqui. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria, ó, 10 elevado à quinta vírus. O segundo intervalo vai de quanto a quanto? Ele vai de 30 até 60. Quanto eu tenho no começo? Eu não tenho mais 1000. Porque esses 1000 agora já se converteram em 10 elevado à quinta. Então, 10 à quinta é que eu vou multiplicar 10 elevado ao quadrado, que vai dar 10 elevado a 7. É como se fosse, ó, juros compostos. Terceiro intervalo qual é? De 60 a 90. E quando chega de 60, eu tenho 10 elevado a sétima. Quando chega em 90, eu tenho 10 elevado a nona. É só somar 2 unidades. No quarto intervalo, de 90 a 120, é 10 a 9 vezes 10 ao quadrado, que vai dar 10 elevado a 11. Encontrei um valor. Só que aí, ó, qual é o valor que vem na frente do 10 elevado a 11? É 1, né? Isso aqui é 1 vezes 10 elevado a 11. Como 1 ele é menor do que 5,5, a minha resposta vai ser 10 elevado a 11 vírus. Beleza? Determina a grandeza, calcula o valor numérico, notação científica e analisa a potência de 10. Maior do que 5,5, soma a unidade. Menor do que 5,5, deixa do jeito que está. Ok? Vamos lá. Agora, eu vou fazer uma questãozinha que pode ser que alguém tenha dor de cabeça. Tá certo? Por 2 motivos. É a questão que só não tem um número, é só letra. Tá? Aí o aluno não gosta. Só quem vai gostar é o pessoal de engenharia quando chega na faculdade. Porque quanto mais letra, menos conta faz. Mas o aluno prefere fazer a conta, que dá mais segurança a ele, tá vendo os valores aparecendo, tá? Então, é só. O assunto é equação dimensional. Então, o que é equação dimensional? Equação dimensional é aquela equação que é usada para determinar a unidade das grandezas. Então, quando ele fala, ó, a velocidade média é calculada por metro por segundo, eu estou calculando a grandeza dimensional, a equação dimensional da grandeza velocidade. Então, quando se trata de equação dimensional, eu só posso usar na fórmula grandezas fundamentais. Se lembra, são quantas? 7. Comprimento
Massa, tempo, temperatura, quantidade de matéria, intensidade de corrente, intensidade luminosa, tá? Então, você está vendo aqui, ó, que a dimensão da grandeza força não é uma grandeza fundamental, é uma grandeza derivada, que pode ser calculada pelo produto entre a massa e a aceleração, segundo a lei de Newton. Força igual a m vezes a. É corretamente expressa como? Então, vamos responder a partir da fórmula. Claro que a gente não viu ainda lei de Newton, tá? Por isso que eu não quero que vocês entendam a fórmula, e sim o processo. Então, pessoal, força igual a m vezes a. M é grandeza fundamental, que é massa, beleza. A aceleração não é uma grandeza fundamental, é uma grandeza derivada. O A é igual ao ΔV sobre ΔT, lembra? Semana que vem começa isso. Então, a aceleração é derivada da velocidade. Então, como eu tenho que ter aqui apenas grandezas fundamentais, eu tenho que trocar onde tem grandeza derivada e usar uma grandeza fundamental. Então, substituindo aqui, ó, M, que é o símbolo lá da grandeza fundamental massa, igual a ΔS, ΔV sobre ΔT. ΔT é uma grandeza fundamental? É, beleza. E ΔS é uma grandeza fundamental? Não. Velocidade é uma grandeza derivada do espaço. Do espaço. Então, o que eu faço? Eu tenho que trocar ΔV e colocar ΔS. Então, substituindo, ó, velocidade é ΔS sobre ΔT. E agora, força é igual massa, grandeza fundamental, beleza, confere. Distância, comprimento é distância fundamental, confere. Tempo, grandeza fundamental, confere. Tempo também é, confere. Então, agora eu posso dar a resposta. Então, ó, a grandeza comprimento é representado com a letra L. L de linear. Tá? Eu não coloco o M aqui, não, de médio, para não confundir com o M de massa. E T, aí pode usar até um T minúsculo e tem T de temperatura, geralmente usa o θ, a temperatura. Tá? Então, ó, T vezes T, eu tenho T ao quadrado. Organizando para dar a resposta, eu ficaria M elevado à primeira, vezes L elevado à primeira, vezes T elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque o T está no denominador. Então, minha resposta seria isso aqui. Equação dimensional, quando cai, muita gente erra. Tá? Muita gente erra. Então, como eu falei para vocês, tem dois tipos de questões que podem aparecer na prova de vocês com a aula de hoje. Uma, ordem de grandeza, chance de mais de 80% de cair em prova. E a segundo assunto é equação dimensional, que não tem chance de ter uma chance de 20% para cair em prova. Tá certo? Mas, por enquanto, não se preocupe com isso aqui, porque tem algumas coisinhas que a gente vai ver. Tá? Por exemplo, a aceleração é derivada da velocidade e a velocidade é derivada do espaço. Né? Mas isso aqui a gente vai ver quando estiver estudando o assunto certinho. Ok? Veja que já é uma ordem de grandeza. Se você erra, você se dá mal. Por quê? Porque a maioria da galera acerta. É equação dimensional. Se você erra, você fica na mesma. Se você acerta, você vai lá para cima. Estão entendendo qual é a diferença? Ordem de grandeza é obrigação para acertar. Equação dimensional é o diferencial. Tá? É aquela cotovelada que tu dá no teu concorrente e diz, ó, sai que a vaga é minha. Estão entendendo como é que é o processo de concurso? Um é você ficar na briga e a outra é você conquistar a vaga. Beleza, Ellen? Show de bola. Vamos lá. Segunda questão de equação dimensional.
No Sistema Internacional de Unidades do SI, as 7 unidades de base são metro, quilograma, segundo, Kelvin, ampere e o candela. E o mol. A lei de Coulomb é eletrostática. Né? A lei de Coulomb da eletrostática pode ser representada pela expressão. Aí você está notando que toda vez que cai uma equação dimensional, ele dá a fórmula. Para quê? Para o aluno dizer que não fez a questão, porque ele não decorou a fórmula. Ele dá a fórmula. Onde epsilon é uma constante fundamental. Opa, epsilon é uma constante fundamental da física. E sua unidade em função das unidades do SI é. Então, olha só. Então, vamos partir da nossa equação. Primeira coisa. Quando se trata da equação dimensional, os valores numéricos, eles não fazem nenhum problema na questão. Por quê? Porque eu estou trabalhando com unidade. Eu não estou trabalhando com valor numérico. Então, eu posso eliminar tudo que for número. Tá? Então, ficaria apenas com essa formação aqui. O que é que eu faço agora? Ó, aí, paciência agora, tá? Corrente elétrica, I, que é um ampere, é carga sobre tempo. Então, se você multiplicar I vezes tempo, eu sei que carga é o ampere vezes o tempo. Ampere é grandeza fundamental e tempo é grandeza fundamental. O objetivo qual é da gente? Tirar tudo que for grandeza derivada e deixar apenas grandezas fundamentais. O segredo é esse. Certo? R já é grandeza fundamental, beleza. E força é grandeza derivada. A gente acabou de ver que força é igual a M vezes A. Então, força é igual a M quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Então, aqui ficaria Mzão vezes L sobre T ao quadrado. Essa é a minha equação fundamental. Então, a minha equação fundamental de força está aqui, ó. ml, massa vezes aceleração. Isso aqui é o Azinho. Isso aqui é o Azinho. Metro por segundo ao quadrado. É feito o cara que lê a Matriz, né? O filme. Ele codifica isso aqui, ó, significa a aceleração. Aí, organizando aqui, eu quero que você calcule o epsilon zero. Então, vou isolar epsilon zero para cá e vai avançar isso para cá. Então, ficaria como? O T ao quadrado vem cair para cima e o M vezes zero vem aqui para baixo. E aí você vai fazer conta. T ao quadrado vezes T ao quadrado vai dar 10 a T à quarta. L vezes L ao quadrado vai dar L à terceira. Então, você fica aqui, ó. A ao quadrado, T à quarta, M, L à terceira. Qual a unidade de ampere? É o ampere. Quilo a menos 1, porque é menos 1 que está embaixo, vezes metro a menos 3, vezes ampere ao quadrado, vezes segundo elevado à quarta. Está aí, ó. Então, você pode notar que já é uma questão que nem todo mundo vai acertar na prova. Tá? Isso é fato. A chance de errar não é uma questão difícil, mas já tem gente que vai errar. Por exemplo, o pessoal de humanas, ele não faz a questão, ele esquece. Deixa pra lá. Certo? O pessoal de medicina tem que fazer essa questão, Maera. Tá? E o pessoal de fisioterapia e de ciências biológicas é aquela questão para garantir a vaga. Tá certo? Medicina não ainda, tá? Medicina ainda é para você ficar na briga. Tá? Vamos lá. Questão 5, ó, questão do Enem. Tá? Do neném. Lá vem o nosso neném aí, ó. Os números de cifras envolvidos quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil megawatt-hora. Haja zero nessa questão. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse de depender somente de termoelétrica. Lembrando que termoelétrica é energia suja. É energia obtida a partir da queima de combustível fóssil.
E é assunto muito cobrado em física. Sustentabilidade, né? Energias renováveis. Vai aparecer lá alguma coisa lá na prova sobre isso. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil, já falei isso, onde cada quilograma de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia da ordem de 10 elevado à primeira quilo, 10 à terceira. Considerando... Alô? Chegou alguém aqui, já chegou na outra sala. Espera aí, rapidinho. Alô? Opa, Chegou o Shirley aí. Então, tá ok. Entrou na sala já. Ok. Tranquilo. Então, considerando que um caminhão transporta em média 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões, olha lá, qual é a grandeza. Gente, pessoal, dica assim, toda questão de Enem, o enunciado é lapada, é grande. Tá? É grande. Né? Então, se você estiver lendo a questão, quando você identificar qual é a pergunta, marque ela. Né? Leve um marca-texto, uma canetinha de outra cor, marca, risque a prova. Por quê? Porque você vai ter. Já pensou você ler, aí você, bicho, eu não sei nem o que a turma quer. Aí o cara vai olhar para a questão e dizer, rapaz, eu vou ler isso tudo, não, vai pular de questão. Né? Porque não tem tempo, né? Ele não pode perder tempo, ele tem que ser objetivo, certo? Então, o que é que ele quer? Ele quer a quantidade de caminhões de carvão necessário para abastecer a termoelétrica por dia. Veja só que número vai encontrar aí. Quantos caminhões de carvão a fábrica vai precisar usar para fornecer energia? Qual é a primeira coisa que se faz? Calcular o valor numérico da grandeza. Qual é a grandeza? Quantidade de caminhões. Como é que eu faço para calcular essa quantidade? Regra de 3. Então, vamos lá. A questão fala que cada quilo de carvão gera 10 kWh de energia. Então, quantos quilos de carvão vai ser necessário para fornecer quanto? 200 mil megawatt-hora. Olha os prefixos quilo e mega. Então, eu preciso compatibilizar isso. Lembrando que são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais carvão eu tenha, maior a energia fornecida. Se são grandezas diretamente proporcionais, eu faço a regra de 3 direta. Então, 1 vezes isso, x vezes isso. Então, aqui ficaria, 10 vezes 10 à terceira, isso aqui é o quilo, prefixo quilo, e 1 vezes 200, aqui, 200, vezes 1000, vezes mega. Na apostila, vocês vão ter lá essa tabelinha para vocês, tá? Quem não tiver acesso, manda um oi pro meu zap, que depois eu envio, tá? 81. Vamos lá. Agora é só contar vírgula, então ficaria quanto agora? Então, 10 à terceira, ele vai embora com 10 à terceira. Eu ficaria, 10 ao quadrado mais 10 à sexta, 10 à oitava. Menos 1 que está do lado de cá, eu tenho, 2 vezes 10 elevado à sétima. Mas cuidado, né? Eu quero o número de caminhões. Cada caminhão transporta 10 toneladas. Então, quantos caminhões eu preciso para transportar 2 elevado à sétima quilos? Cuidado que aqui está em quilo. E aqui está em tonelada. Grandezas diretamente proporcionais. Multiplicação, mesma coisa. Vai ficar aqui, 10 vezes 10. Bom, Jennifer, bom trabalho aí. Tá? Manda um oi lá no zap para eu te mandar o link. Tá ótimo, obrigada, professor. Bom trabalho. Então lá, 10 elevado à sétima. Trabalhando aqui, simplificando, eu vou encontrar
N igual a 2 vezes 10 a terceira. Já está em notação científica, porque eu já usei notação científica desde o começo. Tá? Então, ó, o que é que eu faço agora? Vou comparar 2,2 com... ele não quer a ordem, ele quer a quantidade, né? Então, 2 vezes 10 a terceira corresponde a 2.000 caminhões por dia. Vê a quantidade de carvão que é queimado por dia por uma termoelétrica. Dos 2.000 caminhões que entra e sai da termoelétrica por dia. Vê o absurdo aí. Beleza? Vamos seguir? Estamos já terminando. Falta pouco. Essa questão que a gente fez, qual foi? Foi a 5 ou foi a 4? A 4. Vamos para a 6 agora. Questão 6. Questão 6 diz: o acelerador de íons pesados relativísticos de Brookhaven, Estados Unidos, foi inaugurado com a colisão entre dois núcleos de ouro. Lembra, gente? Enem sempre adora tirar a base da questão de uma reportagem, de um blog. Por quê? Para criar um contexto, um enredo para fazer a pergunta. É o tal do blá, 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 certo? E a pergunta. O problema é que o aluno ele fica distraído com blá, 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 blá. E esquece em se focar na pergunta. Ele fala, o acelerador de íons pesados relativísticos de Brookhaven, aí o cara começa, Brookhaven, nunca ouvi falar assim da bicha. Esquece. Foi inaugurado com a colisão de dois núcleos de ouro, liberando a energia de 10 trilhões de eletronvolts. Os cientistas esperam em breve elevar a energia para 40 trilhões de eletronvolts para simular as condições do universo durante os primeiros microsegundos após o Big Bang. Beleza. A questão fala o seguinte: sabendo que um eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 16, a ordem de grandeza da energia em joules que se espera atingir em breve com o acelerador é. Então, o que é que a gente quer saber? Qual é a energia? A energia em joules. Então, determine a energia. Primeira coisa é calcular a energia. Como que eu faço isso? Regra de 3. Vamos lá. Partiu. Então, a questão fala que um eletronvolt tem uma energia armazenada de 1,6 vezes 10 a menos 16 joules. Ou seja, cada eletronvolt eu consigo extrair 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Eu vou ter quantos eletronvolts? 40 trilhões. 10 elevado a 12. O aluno erra aqui, ó. 1.000, milhão, bilhão, trilhão. Tá? Então, vai ser igual a X. Grandezas diretamente proporcionais. Regra de 3 direta. Né? Não muda nada. Tá? Então, 40 vezes 10. Esse 4 aqui, eu já estou colocando notação científica. Ó. 40 é 4 vezes 10 até a terceira. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Simplificando aqui, ó. Menos 19 com 13 fica menos 6. 4 vezes 1,6 dá 6,4. 6,4 é maior do que 5. Está notando, gente? Sempre vai ser maior do que 5,5 ou menor do que 3,16. Porque para não dar bronca na prova, para ninguém pedir anulação de questão. Como é maior, o que é que eu faço? Soma a unidade. Ó, cuidado. Menos 6 mais 1 não é 7, tá? Vai dar menos 5. Cuidado com a soma do expoente aí. Beleza? Já tá, o mantra já está na cabeça? Regra de 3, notação científica, potência de 10.
Certo? O mantra é esse. Questão 7. Uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O manual de apresentação do veículo informa que ele pode percorrer 12 km por litro. Então, o manual do proprietário do carro, ele diz que o carro tem um rendimento de cada litro, ele anda tantos quilômetros. Só que essa distância depende de outros fatores. A forma que o condutor dirige, se os pneus estão calibrados, se não tem nenhum pneu careca. Né? Então, tem outros artifícios que precisam ser levados em consideração. No nosso caso, não. 1 quilômetro ou 1 litro, ele percorre 12 quilômetros. Suponho que as informações de fabricante sejam verdadeiras, então corretas. A ordem de grandeza da distância, ordem de grandeza, que o automóvel pode percorrer após ter o tanque completamente cheio, sem precisar reabastecer, isso que a gente chama de autonomia. Ou seja, quantos quilômetros o carro pode andar com o tanque cheio. Então, vamos calcular através de quê? De regra de 3. Gasolina e distância. A questão fala que cada litro de gasolina, o carro percorre 12 quilômetros. Com o tanque cheio, 54 litros, eu vou percorrer X. Grandezas diretamente proporcionais. Eu nunca me esqueço de fazer isso. Por quê? Porque 99% das questões serão grandezas diretamente proporcionais. Mas pode ser que você tenha o azar que no dia da prova seja grandezas inversamente. A diferença qual é? Em vez de você multiplicar direto, você multiplica pelo inverso. Tá? Só isso. Então, aqui, ó. 1x igual a quem? 54 vezes 12 quilômetros. Como ele quer a resposta em metros, 12 quilômetros corresponde a 12 vezes 10 elevado a terceira. 54 vezes 12 vai dar 648 vezes 10 a terceira. Encontrei a distância que eu ando. E o que é que eu faço agora? Notação científica. Vou correr aqui, ó. 2 casinhas para a esquerda. Se eu corro para a esquerda, eu vou somar aqui em cima mais 2. Então, isso aqui vai ser igual a 6,48 vezes 10 elevado a quinta. 6,48 é maior do que 5,5. Opa, se é maior, eu vou somar a unidade. Então, a minha resposta vai ser 10 elevado a sexta metros. É a minha ordem de grandeza. Beleza? E a questão 8, que é a última de hoje, fala o seguinte, ó. O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, de novo, ó. Ordem de grandeza, falando da biologia, tá? Que é a forma de criar uma ligação entre as matérias. Faz com que o sangue de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento em média de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em um dia? Então, Capel, o que você faz? Calcular a quantidade de sangue bombeada. Como faço isso? Regra de 3. Sangue e tempo. Então, em 20 litros são bombeados em 1 minuto. Em 1 minuto, o coração, que é a nossa máquina, vai bombear. O sangue tem que ir pelas artérias e volta pelas veias. Estou me sentindo um biólogo agora, Viciguelen. Vou roubar a tua vaga. Certo? Então, esse bombeamento tem que fornecer pressão para que o sangue vá e volte. Tá certo? Vá e volte.
Quem tem problema de circulação, né, usa aquelas meias de compressão. Para quê? Para que o sangue vá e a meia, ó, vai empurrar o sangue de volta. Tá? Quantos litros são bombeados durante um dia? Estamos fazendo a regra de 3, né? Veja, já estou pulando, né? São grandezas diretamente proporcionais. Multiplicando, lembrando que aqui está em dia e aqui está em minuto. Então, lembrando que um dia são 24 horas, que corresponde a 60 minutos. Multiplicando, isso aqui vai dar 28.800. Correndo a casinha para a direita, ou desculpa, para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Eu vou encontrar 2,88 vezes 10 elevado à quarta. Como é menor do que 5,5, o que é que faz? Deixa do jeito que está. Ou soma mais zero. Ou seja, deixa que está. Resposta: 10 elevado à quarta. Beleza? Só um detalhezinho que eu quero colocar aqui. E vai ser por que que soma, né? Por que que soma? Ó, aí não falou que a gente adota o intervalo de 1 a 10? 1 a 10. Então, vou pegar o exemplo aqui, 7 e o exemplo 3. 7 está mais perto de 10. Vou botar um exemplo. 7 elevado ao quadrado e 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Tá? Vamos determinar a ordem de grandeza desses dois números. 7 está mais perto de 1 ou de 10? Está mais perto de 10, não é? Então, isso aqui vai ser igual a quê? Aí você vai arredondar para 10. Aí ficaria 10 vezes 10 elevado ao quadrado. Que vai ser igual a 10 elevado à terceira. Por isso se soma. Já 3 está mais perto de 1 do que 10. Então, você arredonda para 1. Só que 1, ó, é 10 elevado a zero. Vezes 10 elevado ao quadrado. Então, ficaria 10 elevado ao quadrado. Entenderam agora por que soma e a hora que não soma nada? Por conta disso. O artifício que a gente está fazendo é esse. Arredonda para 10 ou arredonda para 1. Para você não falar que 700 e 300 não tem a mesma ordem de grandeza. 700 está mais perto de 1.000 e 300 está mais perto de 100. 10 ao quadrado, 10 à terceira. Entenderam? Aqui a gente mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta. Beleza. Então, gente, hoje a gente viu até aí. Tá? Vimos até essa parte. Semana que vem a gente começa com introdução à cinemática. Ok? Vou parar a gravação agora e eu quero dar alguns avisos a vocês rapidamente. Para não ficar um vídeo